altar onde adoro. Uma nuvem de poder fez tudo estremecer. Um vento que soprou varreu a iniquidade. Quão tremendo é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. Um evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, do povo de Deus aqui. Te adorar, dizer da glória do teu nome. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Quão tremenda é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. O evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, do povo de Deus aqui. E viverei a te adorar, da glória do teu nome. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremeceu meu coração, não resisti. Lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome, pra glória do teu nome, pra glória do teu nome. Glória do teu nome, pra glória do teu nome, toda honra é tua, Deus. Boa noite, meus amados irmãos, vocês que estão na nossa plataforma Zoom e também no canal do YouTube. Nossa oração é que vocês, nesta noite, sejam edificados com a exposição da palavra de Deus. Noite com a qual o Senhor marcou esse encontro para cada um de nós. E nós vamos, desde já, fazer uma leitura bíblica que está em Provérbios,
Provérbios, capítulo 22. Mas vale um bom nome do que as muitas riquezas, e seu estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do ímpio ele transtornará. Diz o preguiçoso: o leão estará lá fora, serei morto no meio das cova profunda, é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor irá, cairá nela. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Nós vamos inicialmente fazer duas orações. Uma adorando ao nosso Deus. Desde já convido a nossa irmã Vera, que nos dê essa palavra de adoração. E vamos também convidar o presbítero Edivaldo que conta conosco para fazer oração de confissão de pecado. E após, nós vamos estar também já com o presbítero Cício dirigindo louvores ao Senhor. Vamos inicialmente fazer essas duas orações, adorando e confessando nossos pecados diante do Senhor. Sol da igreja com a paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Soberano Deus, Pai de amor e infinita bondade, estamos aqui diante de Ti nesta noite, Senhor. Cada um, Senhor, nos seus lares, mais distante, mais unidos no mesmo Espírito, Deus. Assim eu creio, meu Senhor. Neste momento nós estamos aqui reunidos somente para Te adorar, para engrandecer o Teu santo e excelso nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, para estarmos na Tua presença, meu Senhor. Também neste momento aqui, Senhor, eu quero ser grata ao Senhor pelo dia que nós passamos, que o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal, Deus. Muito obrigada, Jesus. Pedimos ao Senhor, nesta hora, que o Senhor receba como aroma suave ao trono da Tua graça, nossas petições. Tudo que for feito aqui nesta noite, meu Deus, que seja para a Tua honra e glória, meu Senhor. Deus querido, eu peço, Senhor, que o Senhor visita cada lar, cada família nesta hora. Que nossos corações possam estar, Senhor, contritos, atentos para tudo que for dito aqui nesta noite, meu Senhor. E que o Senhor possa receber, Senhor, no trono da Tua graça, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, por este momento aqui, Senhor. São momentos que alegram nossos corações, de estar, Senhor, com os irmãos, de estar, Senhor, neste momento de adoração, esse momento que nós reservamos, Senhor, para Ti. Estamos aqui, Senhor, alegres, com nossos corações contentes de estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por Teu grande amor. E pedimos, Senhor, nesta noite, fica conosco, Deus. Nos dê a Tua santa e maravilhosa paz. Toma o pregador desta noite, Senhor. Que a palavra, Senhor, venha aos nossos corações. Que nós possamos guardar, Senhor, esta palavra, Senhor, desta noite.
Instrua, Senhor, dê iluminação ao pregador, Jesus. Que ele seja usado, Senhor, por ti nesta noite, Deus. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Receba, Senhor, tudo for feito aqui, que é para a tua honra e glória, meu Deus. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. A graça e a paz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra já foi aqui lida. Já estamos, ó Deus, esta noite reunidos em nome de Cristo Jesus para te adorar, bendizer e exaltar o teu excelso nome. Mas não podemos, ó Deus, deixar de reconhecer a nossa pequenez, porque somos pecadores, somos, ó Pai, transgressores dos teus mandamentos, e queremos, ó Deus, aqui em nome de Cristo Jesus, clamar ao Senhor, ó Pai, as tuas misericórdias. Se compadece do teu povo, ó Deus. Sabemos, Deus, que temos transgredido a tua lei constantemente. Temos sido maus, porque pecamos contra ti a todo instante. Reconhecemos, ó Deus, que diante da tua grandeza, Pai, se não fossem as tuas misericórdias, que são renovadas todo amanhecer, com certeza todos nós já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, e é em nome de Cristo, Pai, que apelamos pelas tuas misericórdias. Não nos meça conforme as nossas transgressões. Que cada um de nós aqui, ó Deus, te busque mais e mais. Contemple a tua face por meio da tua palavra. E que sejamos revestidos com o teu poder por meio do teu Espírito Santo. Que o Senhor encha-nos com a unção do teu Espírito para que nós venhamos a estar revestidos com toda a armadura, porque sabemos que a nossa guerra espiritual, ó Deus, é tremenda. A carne e o espírito estão brigando constantemente. Ó Deus, que o Senhor, Pai, nos dê forças para que nós não venhamos a cair em tentação, mas que no nome de Cristo Jesus nós te rogamos que o Senhor nos livre do mal. Nos encha, meu Deus, com a tua palavra. É a nossa oração, meu Deus. E confessamos a ti os nossos pecados e pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, a todos que se encontram aqui nesta plataforma e toda a tua igreja espalhada na face da terra. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem fortalecido a tua igreja, Senhor Deus. Sabemos que não temos mérito, mas é confiando em Cristo Jesus que nós nos achegamos a ti. Porque sabemos que Ele é o nosso advogado e o teu Espírito Santo intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Então, ó Deus, confiamos na tua bondade, na tua longanimidade. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa-nos. É a nossa oração em confissão de pecados e com o coração compungidos que nós, meu Pai, pedimos ao Senhor mais uma vez perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com a canção És a Nossa Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele
nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 6, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Meus amados irmãos, no momento no qual nós estaremos prestando atenção ao estudo bíblico desta noite. E a nossa oração é que Deus interceda pela vida do presbítero, pela responsabilidade desta noite, né, Deus? Amém? Então,
Está com você, meu amado presbítero. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tomei café, viu, presbítero? Hoje eu tomei café. Então, vamos lá. Bem que o Edivaldo falou que você ia tomar café. O Edivaldo falou, não, ele vai tomar café hoje. Ele me conhece, ele me conhece. É conversa dele, presbítero, é conversa. Conversa dele, eu vou falar isso do senhor nada. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Deixa eu só colocar aqui. Que rico, viu? Glória a Deus. Aí é rico, Vera. Amém. Ai, ai. Vamos lá. Eu escolhi esse tema, irmãos, para falar. É um tema que faz parte do nosso cotidiano, né? Finanças, planejamento e controle, ainda que muitas vezes nós não sejamos tão controlados assim, é um assunto que está, né, no cotidiano das pessoas. E eu, particularmente, gosto muito de falar sobre finanças. Eu me lembro de, há um tempo atrás, eu não sei se foi ano passado, se foi esse ano, acho que foi ano passado, que a irmã Vera me procurou, dizendo que o pessoal lá da empresa, né, dela, queria oferecer uma palestra lá na igreja sobre finanças. E na mesma da hora eu falei para a irmã, eu vou conversar com os irmãos do conselho, mas se fosse só por decisão minha, já estava apoiado, porque é uma área que eu gosto muito, né? Gostaria de ter tanto dinheiro como eu gosto da área, mas no dinheiro eu não tenho, não. Mas eu gosto da área, gosto de falar sobre o assunto, né? E por isso, assim, me veio ao coração de trazer para os irmãos a respeito desse assunto: finanças, planejamento e controle. O texto base dessa lição, que essa lição ela vai estar em torno de provérbios. Vão ter vários versículos de provérbios dentro desta lição, e o texto base é esse de Provérbios 16, que diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O interessante, irmãos, é que, olhando principalmente a vida de Salomão, lá em 1 Reis, por exemplo, 1 Reis 3, versículo 9, onde vai mostrar que Salomão, o Senhor aparece a Salomão em sonho e pergunta a ele: o que é que você quer? Me peça o que você quiser, que eu te darei. E Salomão, ele poderia pedir ao Senhor várias coisas materiais, coisas deste mundo, coisas que, por muitas vezes, muitos de nós estamos, digamos assim, presos. Mas Salomão, ele pediu ao Senhor uma coisa: ele pediu ao Senhor sabedoria. E foi através da sabedoria, né, a própria palavra do Senhor vai dizer lá em Reis, em 1 Reis, que diz que Salomão foi o homem, né, não houve outro mais sábio do que Salomão. Salomão, ele foi um homem muito sábio. Eu falando um pouquinho sobre Salomão aqui em casa para a Aninha, eu citei aquele exemplo das mulheres, né? Aquelas duas mulheres que foram diante de Salomão, dizendo que o filho é meu, né? E aí Salomão, sabiamente, com a sabedoria dos céus, diz: olha, então vamos fazer o seguinte, me traga uma espada, eu vou cortar essa criança no meio, cada uma fica com a metade. E ali Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe
da criança, porque a verdadeira mãe não quis que matasse seu filho, né? Preferiu entregar para outra. Então, só aqui trazendo uma situação da sabedoria que Deus deu a Salomão. O objetivo desse estudo, irmãos, é nos conduzir à prática de princípios bíblicos definidos, planejando bem os seus gastos e evitando dívidas. É também trazer a nós orientação, né, na manutenção ou na recuperação de uma vida financeira equilibrada. E aí, a introdução ela vai trazer algumas perguntas. Primeiro, quem nunca teve problemas financeiros? Quero ver quem é que vai levantar a mão para dizer aí, eu nunca tive problemas financeiros. Quem nunca teve, né? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Uma outra pergunta. Quem nunca se preocupou em pagar dívidas, comprar alguma coisa a mais? Então, essas são as preocupações que norteiam o ser humano. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós tivemos preocupações em relação a essa área das nossas vidas. Esses são problemas antigos, pois o ser humano insiste muitas vezes em dirigir a sua vida baseando-se em falsos valores e não nos valores de Deus. E com isso, alguns problemas acontecem. Quais são esses problemas? Primeiro, distanciamento no relacionamento conjugal. Nós sabemos e conhecemos já de vários casos de famílias que se desestruturam, de casais que se separam por conta de dinheiro. Acontece também a insegurança familiar, né? Sem o recurso, a família ela fica insegura. Ocasiona também irritação, tensão, saúde afetada. Muitas pessoas estão doentes por causa da situação financeira, porque ela ataca aqui, ó, primeiro, né? Psicológico. Atacou o psicológico e aí a pessoa até adoece por conta disso. E também o mau testemunho diante da sociedade. E aí a gente, quando eu falo de mau testemunho, eu falo principalmente em relação a nós que somos crentes, porque as pessoas que estão no mundo, elas não estão nem aí para nada. Na verdade, elas estão assim atoladas em dívida, mas não estão nem aí em questão de testemunho para a sociedade, nada disso. Mas isso para o cristão realmente, né? Você ser apontado, olha lá, aquele irmão ali não me pagou, né? Que coisa feia, coisa horrível. Então, para o crente realmente é complicado. Isso se agrava mais em nossos dias, irmãos, marcado pelo consumismo, pelo materialismo, pelo viver na moda, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores. E por isso nós vamos estudar hoje alguns princípios para nós termos uma vida financeira equilibrada. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que nos vem aqui no estudo é o princípio da honra a Deus. O princípio da honra a Deus. O Provérbios 3, versículo 9 e o versículo 10 vai lá dizer: honra ao Senhor, né, com as primícias do seu bem. E ali no versículo 10, o Senhor ele vai trazer como uma promessa para as nossas vidas, né? Que se encherão os nossos celeiros, transbordarão de vinho os nossos lagares. Então, o primeiro princípio é o princípio da honra a Deus. E aqui diz assim: o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de quem Deus é. Honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas dela, fazendo o que ela deseja, como ela quer. Assim, a forma como empregamos o nosso dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus. Devemos honrar a Deus com aquilo que produzimos, com integridade,
né? Lá em Marcos capítulo 12, 17, já vai dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui o estudo fala, e com alegria e gratidão, porque às vezes a gente dá, mas não está com essa alegria no coração de ter dado, não, né? E isso me faz lembrar que eu já recebi até alguns vídeos mostrando como é o momento de oferta, por exemplo, lá num país, na Angola, e esses países africanos, eles, na hora da oferta, eles dançam, né, de alegria, que é um momento ali para eles muito, assim, ímpar. Então, irmãos, o princípio da honra a Deus, nós temos que honrar a Deus com as primícias dos nossos bens. O segundo princípio é o princípio da dedicação no trabalho. O princípio da dedicação no trabalho. Há um ditado popular que diz: o trabalho enobrece o homem. Certamente isto exclui atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, prostituição, etc. A maneira bíblica de termos o nosso sustento é trabalhando dignamente. Então, irmãos, nós precisamos nos dedicar no trabalho. E dentro desse princípio da dedicação no trabalho, há duas atitudes em relação ao trabalho que eu gostaria de destacar aqui. A primeira atitude é a diligência. E a segunda atitude é a preguiça, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a diligência e a preguiça dentro desse ponto 2. O diligente faz seu trabalho com inteligência, integridade e iniciativa. Quase não sai. Essas são as atitudes que Deus valoriza e quer ver reproduzidas em nosso caráter. O que é o diligente? É aquele que trabalha, né? Aquele que põe a mão na massa, aquele que não espera de braços cruzados, mas é aquele que realmente vai para frente para querer fazer as coisas. E quais são as vantagens de uma pessoa diligente? A pessoa diligente, ela alcança crescimento na carreira profissional. Às vezes acontecem algumas injustiças, é bem verdade, mas na maioria dos casos a pessoa que é diligente, a pessoa que trabalha, ela consegue crescimento na carreira profissional com promoções a cargos melhores. E também ela alcança satisfação dos seus anseios, né? A partir do momento em que há um crescimento na carreira profissional, há também o alcance da satisfação dos seus anseios. A segunda atitude, né, ou talvez até falta dela, está na preguiça. Vai dizer aqui: encontramos algumas pessoas com tanta indisposição que nos fazem lembrar daquele personagem de desenho animado, resmungando: ó dia, ó vida, ó azar. Vivem dando desculpas absurdas a todo momento, né? Você olha para o cidadão, né, ou para a cidadã, você já vê a preguiça na pessoa. É terrível. Então, qual a consequência, né? Porque a diligência ela vai trazer vantagens boas, e a preguiça vai trazer algumas consequências ruins na vida da pessoa. Para si próprio, por exemplo, ela vai uma pessoa que é preguiçosa vai passar fome. Uma pessoa que é preguiçosa, que não busca trabalhar, ela vai passar fome. Ela vai sofrer a vontade de ter sem nunca conseguir. Ela perde o que tem, está sujeito a trabalhos menos recompensados e que exigem maior esforço físico. E a consequência que traz para o próximo, né? Porque as pessoas que trabalham ao lado dessa pessoa preguiçosa não suportam ela. Não suporta essa pessoa. Então, traz sim, o ser preguiçoso traz algumas consequências ruins.
terceiro princípio, meus irmãos, eu vou tentar chegar no oitavo, viu? São 8 princípios. O terceiro princípio é o princípio da integridade e da honestidade. Se os irmãos tiverem pergunta, guardem para o final, certo? Que a gente vai seguindo aqui o estudo. Anotem aí, se tiverem pergunta, façam no final. Se eu não souber, o presbítero Mário está aí, certo? O presbítero Edivaldo, e aí vai. O princípio da integridade e da honestidade. Dizem que o autor de Sherlock Holmes, em certa ocasião, escreveu um bilhete para 8 de seus amigos, e era só uma brincadeira. O bilhete dizia: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Em menos de 24 horas, 6 deles haviam fugido do país. Olha só, né? Se você recebesse um bilhete como esse no seu trabalho, o que faria? Então, esse princípio ele vai falar sobre a integridade, sobre a honestidade, que por muitas vezes tem faltado no ser humano e até em muitos cristãos. É possível encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consciência limpa e o bom nome, colocando-se numa condição suspeita e de risco. Isto acontece porque possuem uma perspectiva errada dos valores de Deus. Alguns fazem uma paráfrase e dizem: olha, a fé a fé de um lado e o negócio à parte, né? Esta dualidade não é admissível na vida cristã. A gente não pode ter esse pensamento. Alguém pode contra-argumentar dizendo o seguinte: você não conhece a realidade do nosso país, não sabe quanto é cobrado de imposto, nem como administrar um trabalhador, não dá para agir como a Bíblia diz. Creia que o Deus a quem servimos, irmãos, é verdadeiro, poderoso e que vale a pena viver dentro da sua vontade. Isso me faz lembrar um colega de uma empresa, não preciso aqui especificar, os colegas conversando com ele, descobriu que ele tinha na sua casa um gato de energia. E aí, rapaz, como é que pode, rapaz? Você tá com um gato, rapaz, você tá na desonestidade e tal. Aí ele falava assim, ele falava exatamente isso aqui que eu falei. Que nada, rapaz, eu pago muito imposto, né? O país só me roubando, então eu vou roubar ele também. Então é um pensamento que é totalmente foge do princípio aqui da integridade e da honestidade. O quarto princípio, irmãos, é o princípio da adaptação. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos continuam ganhando quase a mesma coisa, e se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. É preciso adaptar-se aos novos tempos rapidamente. Disponha-se a apertar o cinto. Eu achei isso aqui muito interessante, irmãos. E aí me fez lembrar também do atual momento que a gente está vivendo, nesse princípio da adaptação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E nós sabemos, né, que muitas empresas, ela demitiu pessoas, e quando não demitiu, ela diminuiu o salário de muitas pessoas. E aí cabe aqui esse princípio da adaptação. Você não pode manter a sua vida, né? Se a sua vida está nesse patamar aqui e você está ganhando aqui, você tem que se adaptar aqui embaixo. E isso é muito difícil, porque é como você fazer um raio-x, né? Você faz um raio-x na sua vida financeira e vê o que é que está errado, o que é que você pode cortar, né? Esse princípio ele vai tratar sobre isso. A gente tem que se adaptar à realidade do momento. Lá na frente, quando as coisas estiverem melhor, né, vai também nos proporcionar a ter uma vida elevada. Mas o que acontece muitas vezes,
E é importante, irmãos, a gente ter esse princípio em nossas vidas, porque muitas pessoas estão endividadas porque não estão sabendo utilizar desse princípio, o princípio da adaptação. Ganha 1.000, mas gasta 2.000. Então, está totalmente fora da realidade. Provérbios 23, o 20 e o 21, vai dizer o seguinte: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Não esteja entre os beberrões e os comilões. Então, se você gosta de comer muito, se você gosta de beber muito, ou conhece alguém que é assim, não esteja próximo dessa pessoa, porque essa pessoa vai te levar à pobreza. O quinto princípio é o princípio do não às dívidas. Provérbios 22, versículo 7 vai dizer: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse princípio também é muito importante, né? Apesar de que eu, por exemplo, eu assisto muito esses canais do YouTube de pessoas que falam sobre finanças, eu gosto muito de assistir, sou inscrito no canal de alguns destes, e alguns até falam que a dívida é boa, né? Alguns até chegam a dizer isso: olha, a dívida é boa, você tem que saber ter um controle, né? Na verdade, nós nunca deixamos de não ter dívida, né? Essa que é a realidade. Nós nunca deixamos de não ter dívida, mas aqui não é exatamente o que esse princípio aqui está querendo trazer para a gente. O mercado produz e tenta convencê-lo. Você tem que comprar. Faça em 12 vezes sem juros. E alguns recebem uma carta dizendo que são clientes preferenciais e acabam até acreditando, mesmo serem preferenciais. É ordem do Senhor, irmãos, não devemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Está lá em Romanos 13, versículo 8. As dívidas desgastam nossas emoções, nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Olha só, o que a dívida ocasiona na vida do ser humano. 2 Reis 4, versículo de 1 a 7, esse texto é aquele texto, irmãos, que vai falar da mulher viúva que não tinha mais dinheiro, o que se sustentar dentro de sua casa. E aí o profeta chega, né, Eliseu, e ali Deus faz aquele milagre de encher as panelas de azeite, e com aquele dinheiro ela ter como pagar os credores. Mas se os irmãos forem atentar para esse texto lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, o versículo 1 vai iniciar dizendo que o marido daquela mulher, ele morre, e aí ela se achega ao profeta dizendo: olha, eu não tenho mais sustento, né? Os credores estão perto de bater na minha porta. E quando eles vierem, eu não tendo dinheiro, eu vou ter que, infelizmente, eles vão ter que levar meus filhos para servirem de escravos. Então, o que dá a entender aqui é que aquele homem, provedor daquele lar, morre e deixou alguma dívida para aquela mulher, para aqueles filhos. Então, esse princípio ele vai tratar sobre isso, o princípio do não às dívidas. Por isso, evite financiamentos e empréstimos, especialmente para bens de consumo. Especialmente para bens de consumo. Hoje, se você financia um bem 12 vezes, você paga em média 70% a mais do que ele vale. A gente sabe que os juros aqui no Brasil é absurdo, né? Em outras palavras, está jogando dinheiro fora. O financiamento para a compra de imóvel e de bens duráveis devem ser analisados criteriosamente e submetidos a Deus em oração.
Nós temos até aqui corretores de imóvel, não fiquem chateados comigo, viu? É o estudo aqui, a visão que o estudo traz aqui, na verdade, não é dizendo não compre um imóvel, ele até diz aqui no final, como é algo que você vai adquirir, é uma dívida que você vai adquirir a longuíssimo prazo, né? Por exemplo, eu adquiri a minha casa financiada, 17 anos na época. 17 anos é muito tempo, mas o que o estudo está dizendo aqui se você for fazer isso, analise criteriosamente, né? Peça a Deus em oração, para ver se é aquilo mesmo que você tem que fazer, né? Porque realmente é algo a gente tem que ter muito cuidado quando estivermos, principalmente adquirindo bens para longuíssimo prazo. Evite cartões de crédito. Cartão é um vilão, né, irmãos? Cartão, acho que se a gente for fazer uma pesquisa aqui, uma enquete, todos nós já tivemos problemas com cartão de crédito. Cuidado com seus cartões de crédito ou de dívida. Se você não consegue conviver bem com eles, é melhor não tê-los. Engraçado é que a gente vê muitas pessoas... Alguém falou alguma coisa? Não. Engraçado é que a gente vê muitas pessoas quebrar o cartão, né? Tem alguém com o microfone ligado aí. Pronto. A gente vê muitas pessoas até quebrar o cartão, né? Como se o mal estivesse no cartão. Na verdade, o mal está na pessoa. O mal está na pessoa, né? A pessoa que é descontrolada. O cartão de plástico ali não tem nada a ver com o seu descontrole. Sexto princípio, o princípio do planejamento. Lucas 14, 28 a 30, que vai dizer assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O princípio do planejamento vai dizer assim: se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme seus impulsos, terá problemas. Se estiver endividado, sair dessa situação começa com um bom planejamento. Em seguida, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se necessário, procure ajuda do seu pastor ou de sua liderança na execução do seu planejamento. Tá vendo aí, presbíteros? Eu nunca recebi, ninguém chegou até mim nesses anos todos de presbítero para dizer: presbítero, me ajude aqui com minha finança. Mas tá aí, tá dizendo, né, que a gente é para estar auxiliando, né, de alguma forma. Aqui, quando vai dizer sobre comece com um bom planejamento. Olha, irmãos, hoje são 17, não é isso? Hoje são 17 de dezembro. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você já planejou seu 2021? É importante. Se, por exemplo, eu gosto de anotar tudo que eu gasto, né? Na verdade, todos nós deveríamos fazer isso. Eu acho que foi segunda, foi terça-feira, né? A irmã Mirella estava com as anotações de oração. A gente precisa também ter anotações da área financeira, né? O que entra, o que sai. Se você não puder ter uma planilha no computador, um Excel, por exemplo, tem o papel e a caneta, o velho papel e caneta, que não vai envergonhar ninguém se anotar, né? Fazer suas anotações do que entra e do que sai. É importante ter esse controle. E aí eu queria chegar em um ponto
muitos crentes, eles contraem dívida e usam até de versículo bíblico para, digamos assim, justificar, né, as suas dívidas. Então, eu pego meu cartão de crédito, sei lá, dando um exemplo aqui, vou pegar meu cartão de 3 mil, mas eu não recebo 3 mil, eu recebo 1.000. Ah, não, mas eu vou gastar meu cartão de crédito todo, divido em 20 e tantas vezes, e seja o que Deus quiser, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir pagar em nome de Jesus, né? Quer dizer, eu uso até o nome de Deus em vão para justificar seus erros. Então, isso é importante, a gente ter um planejamento. É importante. Para a pessoa que não é CLT, né, que recebe por comissão, é mais criterioso, é mais, digamos assim, complexo fazer esse estudo, mas a gente precisa fazer esse, digamos assim, levantamento durante o ano, né, fazer uma previsão orçamentária. A gente costuma fazer isso na igreja, né, Mário e Edivaldo? A gente faz uma previsão orçamentária da igreja para o ano seguinte. A gente precisa fazer uma previsão orçamentária nossa também, das nossas finanças, da nossa vida financeira, né? Não deixar o Léo. É importante a gente fazer isso. O 7º princípio, o princípio do que é necessário. O princípio do que é necessário. Antes da compra, faça algumas perguntas a si mesmo. Primeiro, eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Porque a gente compra por impulso, né, irmãos? Às vezes a gente compra, algumas coisas a gente compra por impulso. Outra pergunta, o uso justifica a compra? Terceira pergunta, tenho condições de pagar? Muitos de nós não fazem essa pergunta. Tenho condições de pagar? Ó, eu vou comprar e vou pedir a Deus em oração, né? A oração fervorosa, que eu vou pagar. Mas não é assim. Como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Essa é uma outra pergunta que devemos fazer. Se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? São perguntas interessantes, irmãos, que a gente não faz, a gente costuma não fazer para nós. Então, ó, consumir, isso aqui é até um provérbio, né? Não é um provérbio bíblico, mas o estudo trouxe como um provérbio. Consumir de propósito ou consumir com propósito? Nós precisamos consumir com propósito. E o 8º e último princípio é o princípio da poupança e do investimento. Hoje se fala muito, não se fala nem tanto assim de poupança, né? Até porque as pessoas estão mais, muitas delas aprendendo a investir em outras áreas, e aí não se fala muito, mas ainda assim se faz muito a poupança, que esse ano de 2020, segundo estudos, aumentou, né, o número de depósitos na poupança, porque as pessoas que tinham ido para esses tesouros, esses investimentos aí, né, bolsa de valores, por exemplo, com a questão da pandemia, né, elas perderam, algumas pessoas perderam 50% de seus bens nesses investimentos, e aí preferiram uma coisa mais, digamos assim, conservadora, colocando dinheiro na poupança. Então, por que esse princípio é importante? Visar tempos difíceis, né? Eu devo poupar visando tempos difíceis, e nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos num momento em que a pandemia veio com força. Se eu fosse te perguntar, irmão, você acreditaria que a gente estaria até agora, né, desde março até agora, na situação que estamos? Com certeza você ia dizer não, eu esperava que isso aí acontecesse por 2, 3 meses no máximo. E isso foi tão forte
né, que o governo teve que liberar verbas para as pessoas, né? Começou com aquele auxílio, glória a Deus, né? Começou com aquele auxílio de 600, né? Hoje eu acho que está em 300, mas a gente não deve viver só disso, de achar que o governo tem que me dar dinheiro a hora que a pandemia vier. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter dinheiro guardado, certo? Para esses momentos. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Provérbios 30, versículo 25. Além de visar tempos difíceis, né, o princípio da poupança e do investimento, eu tenho que ter dinheiro guardado para ter o que dá não somente aos filhos, mas também aos netos. Olha só que coisa, né? Todavia, não guarde mais do que deve. Aqui ele já vai tratar sobre uma questão de ganância, né? Eu devo guardar dinheiro? Devo. Mas eu não devo extrapolar, né? Eu não devo, digamos assim, guardar mais do que eu devo guardar, né? Por usura, perfeito. Porque aí já foge totalmente aquilo que Deus ele requer para as nossas vidas. Devo guardar também porque Deus ele nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Essa parte aí do princípio vai falar justamente de a gente, né, poder ajudar aqueles que assim precisarem. Isso não significa distribuir dinheiro, né, como o Silvio Santos faz no programa dele lá, né, atirar aviãozinho. Não é isso, né? Não é distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pede, mas informa-se o justo da causa dos pobres. Capítulo 29, versículo 7. Nós devemos nos informar da causa dos pobres para assim poder ajudá-los. Conclusão, irmãos. David Livingstone afirmou: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuí para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Então, nós devemos fazer, irmãos, tudo à luz da glória de Deus. A gente, às vezes, não gosta muito até de conversar, né, sobre a área do dinheiro, porque há alguns outros versículos na Bíblia onde vai falar do dinheiro, mas vai falar de uma forma negativa para aqueles que têm o seu coração no dinheiro, aqueles que têm o seu coração, aqueles que colocam o seu dinheiro como seu Deus. Então, a esses realmente a Bíblia ela vai pegar pesado. Ela vai dizer realmente coisas duras para esses. Algumas aplicações práticas. Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje. Aquilo que eu falei, né? Planeje seu 2021. Você, por exemplo, que é assalariado, você sabe o quanto você recebe todo mês. Pronto. Já que você sabe quanto é que você recebe todo mês, né? Se não houver nenhum problema durante o ano, você vai receber aquele montante. Eu costumo fazer o que aqui? Eu pego o que eu recebo em um mês, que é o que eu recebo nos outros também, somo tudo, né? Somo com férias, com outras coisas que eu recebo, e esse total é o total que eu vou receber no ano. É o total meu anual. Quanto é que eu vou gastar de água por ano? Eu vou pegar uma média dos 12 meses, e aí, X valor para a água. Quanto é de luz? Eu vou fazer a soma dos 12 meses, divido por 12, pego a média. Eu vou gastar, em média, X de água, X de luz, X de telefone. Então, ali você vai planejando o seu ano, certo? É um negócio meio chatinho de fazer, mas
é melhor você se planejar do que você tomar, né, digamos assim, um susto por alguma situação, por algum imprevisto que aconteceu daqui para lá, daqui para frente. Verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Eu estava me lembrando que certa vez, eu na empresa, conversando com um colega sobre que eu estava fazendo minhas anotações, né, das coisas que eu gastava e tal, aí o colega começou a dar risada. Aí falou assim, poxa, Cícero, compra uma bala e anota. Aí, kkk, você acabou de rir. Né? Aí eu falei, não, tudo bem, fica dando risada. Viu? Mas é melhor a gente ter um planejamento, né? Um controle das coisas da gente, porque é exatamente o que essa lição fala e é o que exatamente muitas pessoas que lidam com isso falam. A gente precisa ter esse planejamento e principalmente nós crentes deveríamos ter muito mais esse planejamento, né? Nós devíamos olhar para aquela parábola dos talentos, por exemplo, e nos espelhar ali, principalmente naqueles dois primeiros, né? Ao que recebe 5, ao que recebe 2 e que consegue multiplicar ali os talentos. Ali vai falar sobre banco, né? Que eles deram aos banqueiros. O próprio Senhor, quando volta, ele vai reclamar com o servo que não fez isso. Então, nós precisamos, sim, nos planejar nessa área. Terceira aplicação, elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Não precisa ser nada complexo, com gráfico, com isso, aquilo, outro. Faça o seu orçamento, né? Como eu falei, pega um caderninho, anote, ó, entrou tanto, vai sair isso para aquilo outro, certo? Faça um planejamento. E é isso. Eu trouxe aqui também porque esse estudo, ele está no site da Ultimato, e o autor da lição, pastor Silas Arbolato da Cunha. E como estava lá, pediu para que, quando fizesse o estudo, né, pelo menos fizesse a referência a quem é de direito. E é isso, irmãos, finalizamos esse estudo sobre esse assunto que é tão importante que, por muitas vezes, a gente não quer falar, a gente não quer conversar, mas é um assunto que eu entendo que é importantíssimo para a vida de um cristão. O crente, ele deve, sim, falar sobre finanças, ele deve falar sobre dinheiro, porque nós estamos vivendo momentos complicados agora, por exemplo, e muitos não estão tendo saída. Até empresas que não se prepararam para isso quebraram, né? Muitas empresas fecharam as portas porque não estavam planejadas para essa porrada que veio aí. Não estavam planejadas para isso. Então, é isso, que Deus abençoe, nos abençoe. Retorno a palavra ao presbítero Mário. Antes de já abrir para as perguntas, o pastor Ezequiel tem aí, meu filho? Eis-me aqui, presbítero. Vamos fazer a oração final, pastor, e interpretação de bênção, e após nós vamos já abrir para as perguntas. Okay? Querido Deus, nosso bondoso Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais um dia na tua presença, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã, que são as causas de não sermos consumidos. Meu Deus, queira aplicar essa palavra em nossos corações, nos ajudando, ó Senhor, nos ajudando a termos prudência para planejar a nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu sou teu servo que fez menção desse estudo, continuo usando ele sabiamente e
abençoando sua família e todos os teus servos que tiveram a oportunidade de ouvir esse estudo. Dá-nos a tua graça, meu Deus. Nós te pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Agora, amados, receber a bênção, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, está aberto a posição, que tiver dúvida do conselho, qualquer pergunta. Creio que o presbítero Cícero será à disposição. Eu só queria pedir ao presbítero Cícero que pelo menos desse uma